muito bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do momento que os amigos estarão assistindo este vídeo, que é do projeto chamado Pão Nosso e que tem por objetivo apresentar capítulo a capítulo, em apenas 10 minutos, esta obra de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, chamado Pão Nosso. É um projeto do Grupo Espírita Jesus o Caminho, de Porto Alegre, em parceria com o Grupo Espírita Divaldo Franco, também de Porto Alegre. A seguir, um dos nossos convidados trabalhando, trazendo reflexões sobre a sequência dos capítulos. Boa noite, Daílson. Tudo bem? Antes tarde do que nunca, né? A gente tinha combinado em fazer essa gravação, então a gente vai fazer assim de uma maneira bem simples, né? Mas que traga a essência do texto, né? Como a gente havia combinado. Então, trazemos hoje um texto de Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 35, com o título O Cristo Operante. Então, ele inicia esse texto com um versículo que diz o seguinte: porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim, com eficácia para com os gentios. Quem disse isso foi Paulo, aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 8. E agora nós vamos ver o texto propriamente dito do Emmanuel, interpretando esse versículo, ampliando esse entendimento. Vou ler. A vaidade humana sempre guardou a pretensão de manter o Cristo nos círculos do sectarismo religioso. Mas Jesus prossegue, operando em toda parte, onde medre o princípio do bem. Dentro de todas as linhas de evolução terrestre, entre santuários e academias, movimentam-se os adventícios inquietos, os falsos crentes e os fanáticos infelizes, que acendem a fogueira da opinião e sustentam-na. Entre eles, todavia, surgem os homens da fé viva, que se convertem nos sagrados veículos do Cristo operante. Simão Pedro centralizou todos os trabalhos do Evangelho nascente, reajustando aspirações do povo escolhido. Paulo de Tarso foi poderoso imã para a renovação da gentilidade. Por intermédio de ambos, expressava-se o mesmo mestre, com um só objetivo: o aperfeiçoamento do homem para o reino divino. É tempo de reconhecer-se à luz dessas eternas verdades. Jesus permanece trabalhando e sua bondade infinita se revela em todos os setores em que o amor esteja erguido, à conta de supremo ideal. Ninguém se prenda ao domínio das queixas injustas, encarando os discípulos sinceros e devotados por detentores de privilégios divinos. Cada aprendiz se esforce por criar no coração a atmosfera propícia às manifestações do Senhor e de seus emissários. Trabalha, estuda, serve e ajuda sempre, em busca das esferas superiores, e sentirás o Cristo operante ao teu lado nas relações de cada dia. Então, obviamente que nós não temos a pretensão, né, de alcançar tudo que o Emmanuel traz nesse texto, que é maravilhoso. Só ele nos traz de uma maneira tão objetiva e tão abrangente essa interpretação desse versículo aos Gálatas. Mas nós vamos pontuar algumas coisas que nos chamou a atenção.
Então, nós começamos com esse primeiro apontamento, né? O sectarismo religioso. Ele cita esse sectarismo religioso. E o que seria esse sectarismo religioso? Entre outras coisas, ele está nos falando em relação à intolerância aos que pensam diferente. Não foi isso que o mestre veio nos trazer, não é verdade? E continua no seu texto, e aí eu pontuo outra parte. Ele nos diz que Pedro ficou com aquele povo escolhido, o povo da circuncisão. Quem que era esse povo escolhido? Nós sabemos que esse povo escolhido, pela tradição judaica, eram os próprios judeus, que tinha feito aquele pacto, né, entre Deus e Abraão, constante lá em Gênesis capítulo 17. Então Pedro foi esse escolhido que trouxe essa palavra a esse ao povo escolhido, aos judeus, com essa característica da circuncisão. Lembro também que nessa igreja primitiva, junto de Pedro, também tínhamos o Tiago, mas não o Tiago, irmão de João, nós tínhamos o Tiago menor, filho de Alfeu. Ele, por ter também essa tradição judaica, ele fez essa ligação da igreja primitiva com o povo escolhido, o povo judeu, trazendo eles também ao seio de Jesus, levando também a mensagem do Mestre. Então, esse foi o papel de Pedro como apóstolo. Temos também Paulo, né? Todos aqueles que não eram judeus eram gentios, né? Então, Paulo foi aquele que renovou a gentilidade, levou sua palavra, a palavra do Mestre, a todos os cantos que nós podemos imaginar. A Coríntios, epístolas aos Coríntios, aos Romanos, Gálatas, Filipenses, e assim por diante, né? E só através do Paulo, né? Apesar de não ter sido estar sendo escolhido entre os 12 apóstolos, nós o consideramos como um verdadeiro apóstolo, porque é por causa do Paulo que nós temos essa divulgação do cristianismo em todos os cantos do mundo, não é verdade? Um trabalho realmente ímpar que foi feito pelo apóstolo Paulo. Também destacamos a seguinte questão: qual o objetivo divino, né? Então nós vemos que apesar do Pedro ter ficado com o povo escolhido, o povo da circuncisão, os judeus, apesar de Paulo ter ficado com os gentios, ambos serviam ao mesmo mestre, né? E tinham um objetivo. Qual era? O aperfeiçoamento do homem para o reino divino, não é verdade? Então esse era o objetivo. Povos diferentes em sua natureza, em sua origem, mas que estavam com apóstolos do mesmo mestre, que era o mestre Jesus, que tinha o objetivo de aperfeiçoar o homem. E por fim, nós temos esse lembrete do Emmanuel para nós, né? Lembrete amoroso e sincero. Ele diz o seguinte: quem é o aprendiz sincero? E o aprendiz sincero, qual que é o papel do aprendiz sincero? Então, o aprendiz sincero, sob a interpretação do Emmanuel, é aquele que cria a atmosfera propícia para as manifestações do Senhor nele mesmo, nos seus atos. E ele finaliza dizendo: trabalho, estuda, serve e sempre ajuda. E eu ainda acrescento: perdoa. Era isso que nós temos para hoje, que nós tínhamos para hoje. É claro que essa mensagem traz muito mais, mas acredito que nós podemos trabalhar com isso no primeiro momento. Trabalhar, estudar, servir, sempre ajudar e perdoar. Obrigado. Estou mandando para você no e-mail agora, tá? Tchau.